Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta de hoje é este lindo par de sapatinhos. Ele integra aquele conjuntinho Bianca que a gente vem trabalhando aqui no canal. Para finalizar esse sapatinho, um lacinho cor-de-rosa e um chaton de ursinho. Trabalhei aqui o mesmo ponto do gorro, das luvas e das meias. Vou fazer ainda o casaquinho e a calcinha desse conjunto. As outras peças vou mostrar aqui para vocês. Temos o par de luvinhas, as meinhas, todas elas com o mesmo ponto e combinando entre si. E por último, aqui, o gorrinho. Esse jogo tá ficando assim. Tá muito bonitinho e bem delicado. Continuei trabalhando com o fio mais bebê da Círculo, que tem um tex de 200. E para confecção do sapatinho, uma agulha de 2 milímetros. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo! Para a sola desse sapatinho, eu começo com 13 correntinhas. Vou fazer mais 3 para subir. Vou laçar minha agulha e no quarto, a partir da agulha, faço mais 2 pontos altos. Agora, vou começar uma sequência de 11 pontos altos até chegar aqui, antes dessa última correntinha. Um ponto alto para cada correntinha dessa aqui. Onze pontos. Feitos 11 pontos, tenho mais uma correntinha aqui e dentro dela eu vou fazer 6 pontos altos. Essa correntinha aqui corresponde ao bico da minha sola. Então, aqui dentro, 6 pontos altos. O meu biquinho fica assim. Volto agora por essa parte reta com mais 11 pontos. Um sobre cada ponto desse aqui que eu fiz do outro lado. E aproveito para esconder esse fio. Onze pontos altos feitos. Estou aqui nessa primeira correntinha, aonde a gente fez 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, esse pedacinho corresponde ao calcanhar da minha sola. Então, eu trabalho aqui com 5 pontos, tenho 3, faltam 2. Nessa última correntinha aqui, ainda faço 2 pontos. 1 e 2. Já posso fechar. Vou lá em cima, naquela terceira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. Nessa segunda carreira, eu vou precisar dobrar esses pontos aqui, desse calcanhar. Também vou dobrar os pontos aqui do bico. Para cada ponto desse aqui que eu fiz, eu vou fazer um aumento. Se eu tenho 5 pontos, quando eu terminar, eu quero 10 pontos. Só que eu tô aqui no meio desse calcanhar. Então, aqui, eu vou fazer metade desses aumentos. Venho aqui, puxo a minha laçada, faço um ponto baixo e faço outro. E vou marcar esse ponto aqui, porque ele é o meu primeiro ponto. Fiz um aumento no ponto do lado,
faço mais 2. Segundo aumento e mais um, que é o meu terceiro aumento. Daqui do marcador até onde eu estou, eu tenho 6 pontos. Nesses 11 pontos retos aqui, vou trabalhar 4 pontos baixos, 2 meio pontos e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 meio pontos. Laço, vou lá e tiro tudo de uma vez. Fiz o primeiro e vou fazer o segundo. E agora, 5 pontos altos até chegar aqui antes do meu primeiro aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Estou no bico da minha sola. Aqui, nesses 6 pontos, eu também vou dobrar 2 pontos altos para cada ponto de base. Quando eu terminar, terei 12 pontos. Primeiro aumento. O segundo. E continuo assim até fazer esses 6 aqui. Feito esses 6 aumentos aqui do bico, estou de volta na parte reta naqueles 11 pontos. Nesses 11 pontos, eu vou ter que fazer o inverso do que fiz aqui. Aqui eu vim subindo 4 pontos baixos, 2 meio pontos e 5 pontos altos. Vou inverter. Vou descer com 5 pontos altos, 2 meio pontos e 4 pontos baixos. Minha solinha tá assim. Nesse finalzinho aqui, me sobraram 2 pontos. Eu já tinha feito aqui 3 aumentos, tenho 6 pontos. Nesses 2 pontos, vou fazer 2 aumentos, serão 4 pontos. 4 pontos com esses 6 que eu tenho do lado de cá, me dão os 10 pontos desse calcanhar. Então, venho aqui, faço um aumento e faço o segundo. E aqui eu vou fechar. Venho aqui em cima e fecho. Vou tornar a dobrar os pontos desse calcanhar. Aqui nós temos agora 10 pontos. E na ponta temos 12. Quando eu terminar, aqui eu terei 20 pontos e aqui na ponta 24. Continuo aqui na metade. Eu tenho aqui 6 pontos. Para cada um desses 6 pontos, vou tornar a fazer aumento. Vou subir as minhas 2 correntinhas para dar altura, venho aqui, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. No ponto do lado, outro aumento. E vou trabalhar assim até completar aqui 12 pontos. Tenho aqui os meus 12 pontos. Nessa parte reta aqui, só ponto alto. Serão 11 pontos altos antes de eu chegar aqui nesse meu primeiro aumento. Então, ponto sobre ponto.
num total de 11 pontos altos. Terminado esses 11 pontos, estou aqui no bico e aqui eu tenho 12 pontos. Para cada ponto de base desse, vou tornar a fazer aumentos. 2 pontos para cada ponto de base. Se eu tenho 12, quando eu terminar, terei 24 pontos. Fiz aqui o meu segundo aumento, vou continuar trabalhando até completar os 24 pontos. 24 pontos feitos, o biquinho tá assim. De volta à parte reta, 11 pontos aqui, 11 pontos altos por essa parte aqui, até me sobrarem aqui no finalzinho os 4 pontos que completam aqui esse calcanhar. Ponto alto sobre cada ponto de base, num total de 11 pontos altos. Feitos os 11 pontos, tenho aqui 4 pontos. Em cada ponto desse aqui, torno a fazer aumento. 4 vezes 2, 8. Com os 12 que eu fiz aqui do lado de cá, totalizam 20 pontos, que é o que eu preciso. Nesses 4 pontos aqui, um aumento para cada ponto. 2 pontos altos em cada ponto de base. Terminei e a minha solinha ficou assim. Aqui, vou cortar meu fio e arrematar. Agulha de tapeceiro enfiada. Subi aqui 2 correntinhas, não venho nelas, venho aqui nesse segundo ponto, passo meu fio para o outro lado. Volto aqui no mesmo lugar da onde eu saí dessa argolinha, mas eu pego aqui essa alcinha aqui de trás também. Ou seja, pego as 2 alcinhas, formei a minha argolinha aqui em cima desse pontinho que a gente tinha iniciado. Venho aqui atrás, volto, ó, fio para cá, eu venho aqui, coloco aqui, tá vendo? Porque a tendência é abrir. Quando eu passar esse fio para cá e prender, não abre mais, ele trava. Agora, é só esconder esse fiozinho aqui por trás. A solinha tá pronta e ela fica com 9 centímetros. Bem certinho. Com a minha solinha pronta, vou marcar aqui os centros. Venho aqui, localizo o meu primeiro aumento aqui do calcanhar, conto 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa primeira perninha aqui do quinto aumento, eu boto um marcador. Se eu tenho 5 para esse lado, tenho 5 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Vou virar a minha solinha. E venho aqui, nesse bico são 12 aumentos, 6 para cada lado. Localizo o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira perninha do sexto aumento, também boto meu marcador. 6 para um lado, 6 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha solinha tá marcada, posso começar a subir meu sapatinho. Pego aqui meu fio, posso tirar esse marcador, já sei qual é o pontinho. Vou pegar só uma alcinha, essa aqui da parte de fora, para quem tá vendo aí pelo vídeo. Puxo, venho aqui, faço uma correntinha e mais uma correntinha para subir. E trabalhando só para essa alcinha aqui de fora, vou fazer 66 pontos altos. Um para cada ponto desse aqui de base,
dando a volta em todo esse solado. Vou continuar trabalhando assim até chegar aqui para fechar. Terminados os 66 pontos altos, já posso fechar. Localizo aqui a minha correntinha daquele ponto, daquelas duas que a gente subiu, puxo o meu fio e fecho com baixíssimo. Fechada essa carreira, vou começar a trabalhar o ponto fantasia, o mesmo que eu trabalhei na touca, luvas e meias. Vou dar aqui uma pequena alargada nesse fio, vou passar aqui e vou fazer um ponto relevo aqui por trás. Cuidado com esse primeiro aqui, para não pegar a alcinha do ponto do lado. Lacei, puxo aqui para frente, um ponto baixo, uma correntinha. Feito esse ponto por trás, vou laçar meu fio. Venho no ponto do lado, passo aqui para fazer um ponto relevo pela frente. Puxo a minha laçada, alongo, mas não fecho. Dou outra laçada, volto no mesmo ponto, passo por debaixo dele e vou buscar outra laçada. Tenho aqui 5 na agulha. Vou tirar 4, vou tirar 2. Vou laçar. O próximo vou fazer por trás. Um ponto relevo normal por trás. Outro pela frente. Vou laçar. Venho aqui, passo por debaixo. Vou buscar e alongo. Laço novamente, passo por debaixo do mesmo ponto e vou buscar outra laçada. Tenho 5 na agulha. Vou tirar 4 e as outras 2. Ponto relevo normal por trás. Puxei, tirei 2 perninhas e mais 2. Outro pela frente. Lacei. Passo aqui por baixo. Vou buscar minha laçada e alonguei. Vou laçar de novo. Passar debaixo do mesmo ponto. Puxar outra laçada. 5 na agulha. Tiro 4 e tiro 2. Outro por trás, normal. Tiro 2 perninhas e tiro as outras 2. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui para fechar. Vou só fazer mais um com vocês. Lacei, passei aqui por baixo, puxei, alonguei. Lacei, passo novamente por baixo do meu ponto. Lacei lá, puxei. Tenho 5 laçadinhas na agulha, tiro 4 e tiro 2. É esse pontinho que a gente vai trabalhar até chegar aqui para fechar. Vou fazer a minha carreira. Tô quase terminando minha carreirinha aqui. Vim fazer mais 4 pontinhos aqui com vocês. Fiz esse relevo duplo aqui pela frente. O próximo é por trás. Um ponto relevo simples. Vou fazer outro pela frente. Lacei, passo aqui de baixo, vou buscar meu fio, alongo, laço, passo novamente debaixo dele, vou buscar outra laçada. Tenho 5 na agulha. Vou tirar 4, vou tirar 2. No próximo, um relevo aqui por trás. E no outro, aqui no último, um pela frente. Lacei, passo aqui atrás, vou buscar, alongo, laço, volto no mesmo ponto, puxo 4 na agulha, aliás, desculpe, 5 na agulha, tiro 4 e tiro 2. Já posso fechar. Venho aqui, em cima daquela correntinha do primeiro ponto e fecho com baixíssimo. Nesse mesmo espaço, vou voltar, puxar uma laçadinha, ponto baixo, correntinha para subir, para dar altura. E vou trabalhar essa próxima carreira, a terceira, toda ela em pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui.
novamente 66 pontos altos. Vou trabalhar assim até chegar aqui. Aqui cabe uma observação. Esse ponto é um ponto volumoso, ou seja, é um ponto gordinho e fofinho. Nesse tipo de sapato, não solta a mão não. Aperta o ponto para que ele fique mais durinho, mais armadinho. Se você soltar muito a mão nesse tipo de ponto, esse ponto vai ficar muito fofo, muito folgado. E esse sapato vai tender a crescer, principalmente nessa formação do barquinho aqui. Se você tiver um ponto folgado demais, talvez seja aconselhável você trabalhar com agulha de 1,75. Eu aqui estou apertando esses pontos e não estou folgando, não. Bom, retomando aqui, fiz aqui já 6 pontos altos, vou trabalhar mais 60 até chegar aqui para fechar. Fechada essa carreira, nós já temos 3. Uma de pontos altos, uma desse ponto fantasia e outra de pontos altos. Tá fechadinho, tá bem arrumadinho. Agora eu preciso marcar as diminuições que eu vou fazer nessa frente. É por isso que eu sempre ando com esse marcador, desde lá da solinha, quando a gente levantou, eu não perco nunca ele, porque ele me facilita e eu sei sempre aonde eu estou. Daqui de onde a gente fechou até antes desse marcador, eu tenho 33 pontos. Eu vou contar 14 para cada lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O meu ponto 14 é este aqui. Eu vou marcar com uma linha que eu acho que facilita do que a gente ficar colocando e tirando o marcador. Marquei aqui os meus 14 pontos. Agora, contando o marcador, 14 para esse lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O meu ponto 14 é esse aqui. Pego aqui a outra pontinha do meu fio e vou marcar. A minha frente tá marcada e ficou assim. Marcada a minha frente, tenho que começar a trabalhar. Esses pontos eu faço desencontrados, ou seja, eu não vou fazer ponto gordinho em cima de ponto gordinho, ou seja, desse ponto relevo duplo em cima de ponto relevo duplo. O ponto relevo duplo eu vou fazer no intervalo entre um e outro. Eu estou aqui. Este ponto, como ele está no intervalo, ele tem que ser um relevo duplo, mas eu não tenho altura aqui para subir um relevo duplo. Se eu subir esse ponto aqui, ele vai ficar meio truncado, meio estranho. Então, eu prefiro caminhar um ponto baixíssimo para frente para acertar os meus pontos. Caminhei um ponto para frente. Posso começar a trabalhar. Esse ponto aqui é o que fica em cima desse relevo duplo. Eu vou fazê-lo por trás. Introduzo minha agulha aqui, vou buscar, trago aqui para frente, ponto baixo, correntinha para subir. No ponto do lado, aí sim, vou trabalhar o relevo duplo. Puxei, não fiz, lacei de novo, vou lá buscar 5 na agulha, tiro 4 e tiro 2. Lacei, passo aqui por trás, um ponto relevo normal. Outro duplo, lacei, passo aqui por baixo. Vou buscar, alongo, laço, volto aqui no mesmo lugar, lacei, 5 na agulha, tiro 4 e tiro 2. O próximo, um relevo,
por trás. Vou continuar trabalhando assim até chegar aqui ao ponto antes do marcador. E daqui de onde eu comecei até aqui, eu tenho 18 pontos. Cheguei aqui no meu pontinho antes do meu marcador. Vou começar a diminuir. Essas diminuições aqui, eu não vou fazê-las em relevo duplo. Não fica bom. Já tentei aqui, não gostei. Acho que ficou muito grosseiro. Então, vou preferir fazê-las de uma forma em que não fique muito grosso e que se acomode melhor. Vou laçar meu fio. Venho aqui, nesse pontinho, dá para não pegar esse fio da marcação. Lacei lá por trás, para fazer um relevo por trás. Vou tirar o ponto incompleto. Vou laçar, vou vir aqui no da frente. Vou fazer um ponto relevo simples, também pela frente. Tiro, fico com 3 na agulha, fecho tudo junto. Laço, passo aqui por trás. Puxei, tiro incompleto. Laço, passo no da frente. Puxo, tiro incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. E vou trabalhar assim por essas 14 diminuições que eu tenho que fazer nesse bico do sapato. Por que 14? Porque eu marquei 14 pontos de cada lado. Então, no total, eu tenho 28. Vão me dar 14 diminuições. Vou continuar diminuindo assim, desta maneira, sem esquecer de andar com o meu marcador. Fazer mais uma aqui. Pego aqui por trás, puxo, ponto incompleto. Laço, venho no da frente. Puxo, tiro incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. Já fiz 4 diminuições, vou fazer as outras 10. Chegando aqui na última, por trás, incompleto, pela frente, o que está marcado, também incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. Vou voltar a trabalhar agora o ponto fantasia por toda essa lateral até fechar. Vão ser 20 pontos. Aqui eu terminei esse ponto, ele fica mais pronunciado pela parte da frente. Vou fazê-lo aqui por trás. O próximo, em relevo duplo, pela frente. Puxei, não fecho, puxo de novo, tiro 4 e tiro 2. No próximo, aqui por trás. O outro, pela frente. Puxei, não faço, laço e puxo de novo, vou buscar 5 na agulha, tiro 4, tiro 2. E o próximo, aqui por trás. Vou continuar assim, até chegar aqui para fechar. Terminei aqui os 20 pontos fantasia por essa lateral reta aqui do sapato. Vocês prestem atenção que esse ponto que eu comecei, o primeiro da parte reta, que eu falei que esse primeiro aqui ficou pronunciado, a última diminuição, eu comecei ele por trás, porque eu tenho que chegar aqui e o último tem que ser um relevo duplo, porque eu comecei com um ponto por trás. Cuidado para não chegar aqui errado. Se não prestar atenção e inverter ali naquela... Quando você começa, quando você sai das diminuições para a parte reta, você pode chegar errado aqui. O meu aqui deu certinho. Tô aqui com ponto relevo duplo, um ponto relevo por trás, outro ponto relevo duplo. Fechou certinho. Tô aqui, volto no mesmo lugar, puxo meu fio, um ponto baixo, correntinha para subir. Vou fazer aqui 2 ou 3 pontinhos e essa carreira vai ser de pontos altos. Então, já posso fazer aqui 3 ou 4, porque não corro o risco desses pontos fugirem aqui e escapar aqui.
tá ficando assim. Tá começando a fechar e tá ficando bonitinho. Eu aqui agora vou localizar a diminuição que eu fiz e andar 2 pontinhos para o outro lado. Vou puxar aqui. A diminuição tá aqui. 1 pontinho, 2 pontinhos, é aqui. Vou tornar a marcar esse ponto. Vou lá do outro lado, a diminuição está aqui. Cadê? Tem que localizá-la bem direitinho. Tá aqui. Se você se perder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é a 7ª. 2 pontinhos pro lado de cá. É esse pontinho aqui. E torno a marcar esse ponto também. Fiz uma nova marcação nessa frente. Vou caminhar com pontos altos até chegar aqui, uma antes dessa marcação. Terminei aqui a minha carreirinha de pontos altos, da onde eu fechei até aqui antes do marcador. Se eu contar aqui, tenho 16 pontos. Vou dar início a uma série de diminuições. Essas diminuições, elas são em ponto alto normal. Não vou fazer nenhum ponto relevo, nem nada aqui. Puxei meu fio, tiro o ponto incompleto. Vou no ponto do lado, puxo, tiro incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. Ponto do lado. Lacei, ponto incompleto. Lacei. Vou pro próximo, ponto incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. No próximo, lacei, puxei, ponto incompleto. Lacei, puxei, ponto incompleto, fecho tudo junto. É aquela diminuição que a gente está acostumado a fazer, que você tira o ponto incompleto 2 vezes, fica com 3 na agulha e fecha tudo junto. Não esqueçam de continuar carregando o marcador. Vou tirar o meu aqui, continuar fazendo essas diminuições até chegar ao outro marcador. Chegando aqui no ponto do marcador, ainda tenho uma diminuição. Laço, aqui no primeiro ponto, puxo, tiro incompleto, laço, vou no ponto que tá marcado, puxo, tiro incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. E continuo caminhando agora, só ponto alto, sobre ponto alto, até chegar lá para fechar. O meu barquinho tá ficando assim. Terminamos aqui, 2, 4, essa aqui foi a 5ª carreira, estamos dando início aqui a 6ª. Subi aqui o meu ponto relevo por trás, fiz um relevo duplo pela frente, um aqui por trás. Vou continuar caminhando com esses pontos fantasia até chegar aqui antes desse ponto que tá marcado. Terminei aqui de fazer os pontos fantasias. Como eu andei um baixíssimo para frente, nessa lateral aqui agora, até antes dessa primeira diminuição aqui, eu tenho 15 pontos. Aqui agora, vocês prestem atenção. Vou trabalhar sobre esses pontos aqui, sobre essas 3 primeiras diminuições, um pouquinho diferente. E aqui no centro, vou até marcar melhor para vocês terem uma melhor compreensão. Vou tirar meu marcador, esse aqui é o meu ponto que está bem ao centro. Eu tenho 9 diminuições aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nessas 3 aqui do centro, eu vou marcar a primeira, a do centro e a do lado dela.
marco essas 3 aqui. Tô marcando com canetinha que apaga, porque fica mais fácil para vocês verem e me atrapalha menos aqui. Eu venho trabalhando em ponto relevo duplo, mas sobre esses pontos aqui não fica bom. Fica um trabalho assim grosseiro e eu prefiro uma coisa mais delicada. Então só vou laçar. Vou passar aqui debaixo dessas 2 perninhas dessa diminuição, porque nós não fechamos 2 pontos juntos. Então eu tenho 2 perninhas. Passo aqui por baixo e vou fazer só um ponto relevo simples. Vou laçar. Venho para a diminuição aqui do lado. Pego as 2 perninhas dela e faço outro ponto relevo simples. Tenho mais uma aqui. Aqui. Passo aqui por debaixo, puxei e uma diminuição e um ponto relevo simples. Fiz 3 pontos relevo simples sobre essas 3 primeiras diminuições que eu tenho aqui na carreira de baixo. Tô aqui naquelas 3 centrais. Nessas 3 aqui centrais, vou continuar trabalhando com ponto relevo simples, só que vou fechá-los todos juntos. E apesar de ser um ponto relevo simples, vou trabalhar ponto relevo alongado. Vou laçar meu fio, vou passar aqui por debaixo e vou puxar. Tô aqui com as 3 laçadas na agulha. Vou tirar uma perninha, vou tirar 2 e ficar com 2 na agulha. Vou tornar a laçar, venho pro ponto do lado, passo aqui por debaixo dele. Puxo a minha laçada, tiro uma perninha e tiro 2. Tô com 3 na agulha. Vou laçar, vou aqui para a última, passo por debaixo do ponto, puxo, tiro uma perninha, tiro 2, tenho 4 laçadas na agulha. Vou fechar tudo junto e fiz uma redução aqui de 3 pontos fechados juntos. Ainda tenho aqui 3 diminuições. Um ponto relevo normal sobre cada uma delas. Pego a primeira, tiro e fiz. Laço, passo debaixo desses pontos aqui, puxei e fiz. Tô na última diminuição, ela tem 2 perninhas, passo por debaixo, puxo o meu fio e um ponto relevo. Tô aqui na parte reta. Nessa parte reta aqui, serão 19 pontos, voltando a fazer ponto fantasia. Tenho que atentar como é que eu começo aqui, porque aqui eu tenho que chegar com um relevo duplo. Se você tiver dúvida, você volta contando. Relevo, 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 relevo. Outra vez, mais um, mais um, mais um e mais um. Esse aqui, que vai ser o primeiro, eu vou ter que fazer em relevo duplo para dar certo a minha contagem e eu chegar lá na ponta com os meus pontos certinhos. Então, vou laçar aqui, vou vir aqui, vou puxar, vou laçar de novo, tornar a passar por debaixo dele, puxar, tiro 4, tiro 2. E aqui, um relevo por trás. Outro relevo pela frente. A segunda, 4. Tiro aqui essas 4 e tiro 2. E continuo trabalhando assim, até chegar lá para fechar. Só repetindo o meu ponto fantasia, como a gente vem trabalhando até agora. Tô chegando aqui, quase fechando, voltei para ver, para mostrar para vocês
que os meus pontos vão casar certinho. Ainda faltam aqui esse relevo pela frente. Aqui eu tenho um relevo por trás. E o último, aqui, um relevo pela frente. Posso fechar aqui, um relevo por trás. Meu ponto casou certinho. Ponto relevo por trás, ponto relevo duplo pela frente. Meus pontos estão certinhos. Se eu tivesse contado errado, para começar aqui ia dar erro. Se der erro, é porque você começou errado. Aqui, nesse primeiro que vem depois daquelas diminuições centrais que a gente tem. A próxima carreira vai ser de pontos altos. Vou voltar no mesmo lugar, vou puxar meu fio, ponto baixo, correntinha. Vou fazer aqui uns 3 ou 4, só para esse ponto aqui não me escapar. Meu sapatinho tá fechando e tá ficando assim, tá ficando bem bonitinho. Esse fio aqui, a gente já pode tirar, porque não precisa mais dele. Eu só preciso aqui agora fazer uma nova marcação. Ah, esqueci de dizer. Daqui de onde a gente terminou, que começou esses pontos relevo, até aqui para fechar, são 19 pontos. Aqui é aquela diminuição de 3 pontos que eu fiz. Vou tornar a marcar. E vou marcar um ponto de cada lado. Marquei esses 3 pontos centrais aqui. Acho que tá dando para ver. Lembrando a vocês que essa canetinha é aquela canetinha que apaga com calor. Depois eu passo aqui um secador de cabelo e tiro essas marcações. Eu vou continuar a trabalhar esses pontos aqui. E só vou fazer uma diminuição nesses 3 aqui centrais. Retomando o meu ponto aqui, eu fiz 4 pontos altos. Vou trabalhar até antes da minha primeira, desse ponto relevo em cima dessa diminuição. Daqui para lá serão 15 pontos. Já fiz aqui 5, vou fazer mais 10. Fiz aqui os meus 15 pontos altos. Cheguei aqui na frente do meu sapatinho. Aqui tá aquela marcação que eu fiz dos 3 pontos centrais. Nessa frente aqui, nessa carreira, decorrente dessas diminuições que a gente fez na carreira de baixo, eu tenho 7 diminuições. Vou contar aqui. Elas estão em ponto relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Elas estão todas aqui. 3 aqui e 3 do outro lado. 1, 2, 3, 4, que é aquela central dos 3 pontos. 5, 6 e 7. São 7. Eu vou tornar a reduzi-las. Só que a diminuição vão ser só nesses pontos centrais aqui. Vou retomar meu ponto aqui. Nesses 2 primeiros pontos relevo, antes de chegar a essa parte central, só um ponto relevo sobre cada ponto desse. Fiz um e fazendo o segundo aqui. Tô naquela parte que eu marquei. Aqui, ponto relevo alongado. Vou passar aqui de baixo, vou puxar meu fio. Vou tirar uma perninha, vou tirar 2.
fico com 2 laçadas na agulha. Aqui, passo por debaixo desses 3 pontos centrais, puxo, tiro uma perninha, tiro 2 e vou no outro ponto que está marcado para fazer a mesma coisa. Tiro uma perninha, tiro 2, tenho 4 na agulha, vou fechar tudo junto. Do lado de cá, ainda tenho 2 pontinhos de relevo. Faço o primeiro e faço o segundo. Quanto mais apertadinho essa linha tiver aqui na agulha, mais bonitos vão ficar esses pontos aqui que a gente diminuiu. E agora aqui, só ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá para fechar. Tô chegando aqui, já posso fechar. Procuro aqui a minha correntinha, fecho com baixíssimo. Fechada a minha carreira, se eu contar aqui os pontos que eu tenho, são desse lado de cá até aqui, antes desses pontos centrais, são 15. Tenho 2 pontos relevo, um de 3 pontos fechados juntos e mais 2 pontos relevo, são mais 5. 15 com 5 são 20. E nessa lateral aqui, até fechar, 19. 39 pontos no total. E o meu sapatinho tá assim. Tá bem bonitinho, tá bem arrumadinho. Já posso começar a subir o meu caninho. Para subir esse cano, eu vou trabalhar só com pontos altos. Por quê? Esse ponto, ele é volumoso. Se eu continuar trabalhando com esses pontos em relevo duplo, quando eu fizer aquela aba para virar, essa parte aqui de cima vai ficar muito grossa. Então, prefiro subir com pontos altos e trabalhar a aba que vai virar nesse ponto fantasia. Agora, eu tenho aqui 39 pontos. E quando chegar lá na aba para virar, eu vou precisar de um número par de pontos. Vou trabalhar essa, já fiz aqui 2, 4, 6, 7. Nessa 8ª carreira, quando eu chegar aqui para fechar, eu vou aumentar um ponto. Mas vou retomar o meu ponto aqui. Tenho aqui o meu pontinho baixo, em cima dele, uma correntinha para subir. E vou continuar um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, dando a volta em toda essa borda. Tô chegando aqui para fechar, ainda falta um pontinho. Nesse último ponto, 2 pontos altos no mesmo espaço. Fechei com 40 pontos. Venho aqui em cima, fecho com baixíssimo. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo, uma correntinha e dou início a uma nova carreira de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui para fechar, e eu tenho agora 40 pontos. Já fiz o acerto necessário, posso subir tranquilamente até atingir a altura que eu preciso para começar a fazer a aba que vai virar. E a aba vai ser no nosso ponto fantasia. Vou subir aqui e venho contar quantas carreirinhas são necessárias. Terminei aqui as carreirinhas necessárias para formar o cano da minha botinha. Se eu for contar só as carreiras de pontos altos que eu tenho aqui, a partir dessa última aqui do ponto fantasia, são 1, 2, 3, 4 e 5 no total. Não fechei, porque aqui eu gosto de arrematar esse fio para começar a trabalhar o cano. Vou cortar, vou puxar aqui e vou fazer um arremate aqui. Botinha arrematada, venho aqui na parte de trás,
na direção da onde a gente está fechando, pego aqui só a alcinha de trás. Vou buscar meu fio, prendo ele aqui, faço mais uma correntinha e vou começar a trabalhar uma nova carreira de pontos altos, pegando só por essa alça de fora. Venho aqui na alcinha, puxo meu fio e um ponto alto. Laço, vou na próxima alcinha, outro ponto alto. E vou aproveitando para esconder esse fiozinho aqui do início. Vão ser 40 pontos altos, pego por essas alcinhas de fora, até contornar aqui todo esse cano e chegar aqui para fechar. Fiz os 40 pontos, já posso fechar. Venho aqui no pontinho do lado, em cima dele, com um baixíssimo. Quando eu trabalhei assim pela parte de dentro, essa borda, naturalmente, ela vira. Ela faz esse vinco e ela vira bem direitinho, acomoda muito bem nesses sapatinhos. Vou voltar a trabalhar no mesmo ponto do sapato, até chegar aqui com essa abinha para cobrir todo esse cano. Retomo meu ponto aqui. Posso começar aqui nesse mesmo ponto que eu fechei. Vou passar minha agulha aqui por baixo e vou fazer um ponto relevo aqui por trás. Cuidado nesse primeiro para não pegar o fio do ponto do lado, porque eles ficam muito juntinhos. Ponto baixo, correntinha para subir. No ponto do lado, ponto relevo duplo. 5 na agulha, tiro 4, tiro 2. O próximo, relevo por trás. O próximo, relevo pela frente. E é duplo. Tô aqui com 5 na agulha, tiro 4 e tiro 2. O ponto, vocês já conhecem, já sabem como fazer. Vou continuar trabalhando assim. Vou terminar essa carreira de ponto fantasia, subir outra de ponto alto e assim sucessivamente até que eu chegue a essa altura aqui para cobrir toda essa borda. Vou fazer as minhas aqui e volto para contar quantas carreiras são e como é que a gente vai finalizar esse sapatinho. Voltando aqui com vocês, terminei a parte aqui da viradinha do meu sapato e ele tá ficando assim. Aqui foram trabalhadas 2, 4 e 6 carreirinhas. Tenho que fazer os acabamentos e ele vai ficando assim. Esse sapatinho vai fazer par com aquele casaquinho que tem o mesmo que tem esse mesmo ponto e com aquele gorrinho, com um par de luvas, as meinhas. Apesar lá de eu estar trabalhando com branco e rosa, o sapato eu vou trabalhar todo ele branquinho e vou deixar o rosa para os enfeites. Mas se você quiser, pode fazer esse acabamento colorido. Esse sapato, como ele é muito trabalhado, o ponto já é muito bonito, não precisa de nenhum acabamento especial aqui. Só vou fazer aqui um ponto rendinha nessa borda, só para não ficar assim totalmente reta. Eu fechei aqui meu ponto. Fazer uma correntinha, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. E vou trabalhando assim, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo. É só mesmo para que não fique assim, essa borda lisa. Sempre dá um melhor acabamento quando a gente faz alguma coisa na ponta
como um ponto rendinha, um meio ponto tombadinho. Nesse caso aqui, tô fazendo o ponto rendinha. Chegando aqui no finalzinho, ainda falta aqui esse pontinho. Mais um aqui. Faço uma correntinha, venho aqui aonde eu comecei, puxo e posso cortar meu fio. Deixo um pedacinho para arrematar. Aqui agora é uma questão de arremate. A gente puxa, enfia aqui com a agulha aqui por baixo e o arremate aqui da borda tá pronto. Para quem quiser, também pode fazer esse ponto rendinha aqui em cima. Eu não vou fazer não, vou deixar assim. Eu acho que não há necessidade, porque ele já tá bem bonitinho. Para fazer aqui o acabamento em torno dessa solinha, corpo do sapatinho virado para mim, solinha para o outro lado. Procuro aqui aquela alcinha que tá aqui à volta de todo o sapatinho. Introduzo a minha agulha, vou puxar meu fio, prender, fazer uma correntinha e começar a trabalhar da mesma maneira. Só ponto rendadinho aqui é o suficiente. Correntinha, vou na próxima aqui, puxo meu fio, ponto baixíssimo. Correntinha, vou buscar meu fio e um baixíssimo. Correntinha, no próximo, um baixíssimo. E vou continuando assim, até contornar toda essa solinha aqui. Dei a volta, tô terminando. Faltam aqui 2 pontinhos. Mais uma correntinha. Venho aqui onde eu comecei e vou fechar. Posso cortar meu fio. Agora aqui é uma questão de arrematar. Vou terminar, vou fazer esses arremates, vou ver como é que eu vou enfeitar esse sapatinho e volto para mostrar ele prontinho para vocês. Voltando aqui com vocês para mostrar o nosso par de sapatinhos. Ficou pronto. Ficou muito bonitinho. Para enfeitar, um lacinho cor-de-rosa e um ursinho de chaton. E ele ficou assim. Uma peça muito delicada. Esse sapatinho acompanha aquele kit Bianca. Nesse kit, nós temos o gorrinho. O sapatinho é o mesmo ponto do gorro. Temos também as luvinhas e o parzinho de meias. Fez um conjunto muito bonito. Ainda vou fazer o casaquinho e a calcinha. Esse é um kit maternidade e a mamãe pode escolher entre as meias ou os sapatinhos na hora que ela for sair. Essa, então, foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu joinha, de ativar o sininho. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.